Bom, meus alunos, vamos para a nossa terceira aula deste segundo bimestre. Nesta aula, vou fazer alguns dos exercícios, algumas das questões que estão no nosso material didático. Neste momento, eu vou para o jogo rápido. Jogo rápido que está na página 217. Então, para começar, jogo rápido, página 217. Vou fazer as duas questões, 1 e 2, que serve assim de recapitulação da parte de razões, grandezas inversamente proporcionais. Pois diz a questão, verifique a sequência, se a sequência de números 2, 5 e 10 é inversamente proporcional à sequência de números 15, 6 e 3. Então eu vou pegar 2, 5 e 10 e vou ver se é inversamente proporcional a 15, 6 e 3. Então eu tenho duas sequências de números e quero verificar se é ou não inversamente proporcionais. Aprendemos pela aula anterior que para fazer esta verificação eu multiplico, porque na inversamente proporcional mantém-se produtos constantes. Então eu faço 2 vezes 15, faço 5 vezes 6 e faço 10 vezes 3. Se der o mesmo resultado para todas essas multiplicações, teremos que se trata de grandezas, ou de números, no caso, inversamente proporcionais. 2 vezes 15, 30. 6 vezes 5, 5 vezes 6, 30. 10 vezes 3, 30. Então, verdadeiro, trata-se de números inversamente proporcionais. Questão 2. Verifique se a sequência de números 1, 3, 4 é inversamente proporcional à sequência 12, 4, 3. Então agora eu tenho os números 1, 3, 4 e os números 12, 4 e 3. 12, 4 e 3. Então eu faço 1 vezes 12, 3 vezes 4, Primeiro número com primeiro número, segundo com segundo, terceiro com terceiro. 4 vezes 3. 1 vezes 12, 12. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. Então é inversamente proporcional. Agora nós vamos para as atividades. Vamos para a questão de número 6. Por enquanto, nós vamos ficar somente com a questão número 6. Vou resolver apenas esta, com o objetivo de fixar o conteúdo. Com o objetivo de fixar o conteúdo. Questão número 6 das atividades. Diz assim a nossa questão. Um posto de gasolina com 4 bombas de combustível em seu estabelecimento é capaz de abastecer 500 carros. Então vamos colocar aqui, bombas, bombas e carros. Então, com 4 bombas, eu abasteço 500 carros. Por dia.
Se este posto ampliar seu negócio e colocar mais 3 bombas, então quer dizer que ele vai colocar mais 3 bombas. Então vai ficar com 7. Né? Só está acrescentando, tinha 4. Colocou mais 3 bombas. Ficou com 7 bombas neste posto. Quantos carros passará a abastecer diariamente? Então eu não sei quantos carros. Eu vou calcular. X. Primeiramente, eu observo que a minha questão está se tratando de números, de grandezas, diretamente proporcionais. Por quê? Porque na definição de diretamente proporcionais, a gente viu que são grandezas que variam na mesma proporção, na mesma razão, e que quando uma aumenta, a outra também aumenta. Então, eu tinha 4 bombas e aumentei para 7. Com 4 bombas, eu abasteço 500 carros. Mesmo sem saber o resultado, quantos carros eu vou abastecer com 7 bombas, eu tenho certeza que é um número maior do que 500. Porque se com 4 eu abasteço 500, com mais bombas eu vou abastecer mais carros, com certeza. Então é diretamente proporcional. Então aqui eu vou aplicar, né, uma resolução baseada no assunto proporção, em que eu coloco a razão das bombas igual à razão dos carros. 4 igual a 500. Por quê? Com 4 bombas abastece 500. 7 igual a x, porque com 7 vai abastecer x carros. E aí, nós temos uma propriedade da proporção que diz que eu posso multiplicar os extremos pelos meios, né? Ou seja, eu multiplico cruzado. Então, pela propriedade fundamental aqui das proporções, eu tenho que, por exemplo, A sobre B igual a C sobre D. Eu faço A vezes D igual a B vezes C. Ou seja, extremos multiplicados é igual à multiplicação dos meios, né? Extremos é o A e D. Extremos. E aqui, meios. O que não importa muito esses nomes. O importante é o aluno perceber que a gente vai multiplicar cruzado. Grosseiramente falando, a gente vai multiplicar cruzado. Ou seja, a gente vai pegar o 4 e vai multiplicar pelo x e o 7 pelo 500. 4 vezes x, 4x. 7 vezes 500, 3.500. E agora eu vou fazer, ó, x é igual a 3.500 dividido por 4. Né? O 4 aqui está multiplicando, eu passo ele para o outro lado da equação, dividindo, operação inversa. Então, 3.500 dividido por 4. 35, né? 4 vezes 8. 32. Para 35 faltam 3, abaixo um 0, 30. 4 vezes 7, 28. Para 30 faltam 2, abaixo um 0, 20. 5 vezes 4, 20. Então, resposta x é igual a 875. Bonito isso. Por quê? Tínhamos a certeza que teria que dar um número maior que 500. E realmente deu. Deu 875.
e 5. Continuando, nós vamos agora para os próximos exercícios aqui, que são as tarefas. Nós vamos para a tarefa de número 5, que é a última tarefa. Nesta aula, vou ficar só com a tarefa 5, com o objetivo de consolidar, né, de fortalecer o que já foi estudado. Questão número 5 diz assim, ó, nas sentenças a seguir, indique se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Então, a questão é simples, só para dizer se é direta ou inversamente. Letra A, número de pessoas em um churrasco e o valor gasto referente ao consumo. Então, quantidade de pessoas num churrasco sendo relacionado, sendo comparado ao valor gasto neste churrasco. Diretamente proporcional. Por quê? Quanto mais pessoas estiverem no churrasco, mais carne será consumida, maior o gasto. Então, pessoas e o que é gasto no churrasco, diretamente proporcionais. A área de um retângulo e o seu comprimento, sendo a largura constante. Né? A área de um retângulo comparado com o seu comprimento e a largura não foi mexida. Diretamente proporcional. Porque se eu aumentar o comprimento, é evidente que a área vai aumentar. Né? Porque a área é comprimento vezes largura, ou base vezes altura, né? Depende de como se veja a questão. Então, são diretamente proporcionais, porque se aumentar o comprimento, vai aumentar a área. Letra C, número de erros em uma prova e a nota obtida. Número de erros com a nota obtida, inversamente proporcional. Por quê? Quanto mais eu errar, menor será a minha nota. Quanto mais o aluno errar, menor será a sua nota. Então, aumentando o erro, diminui a nota obtida. Inversamente proporcional. Letra D. Número de operários e o tempo necessário para eles construírem uma casa. Número de operários e o tempo para construir uma casa. Inversamente proporcional. Logicamente. Porque se eu tenho mais pessoas trabalhando, o tempo reduz. Vai demorar menos tempo para ser feita esta obra, essa casa. Inversamente proporcionais. Quantidade de alimentos e o número de dias que poderá sobreviver um náufrago. Né? Quantidade de alimentos e o tempo que ele vai poder sobreviver. Diretamente proporcionais. Por que essas grandezas são diretamente proporcionais? Porque se o náufrago tem uma quantidade X de comida, vai durar uma quantidade X de dias. Se ele tiver um pouco mais de comida, vai durar um pouco mais de dias. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Quantidade de palavras escritas em um caderno e a quantidade de linhas em branco disponíveis. Prestem bem atenção nesta. Quantidade de palavras escritas em um caderno e a quantidade de linhas em branco disponíveis. Inversamente proporcional. Porque quanto mais eu escrevo, menos linhas em branco fica. Então, eu aumentando a escrita, eu diminuo o número de linhas em branco disponíveis. Então, quando uma aumenta e a outra diminui, trata-se de grandezas inversamente
proporcionais. E ficamos por aqui. E, mais uma vez, desejo bons estudos a todos e até o nosso próximo vídeo.